Mas esse Neemias aqui, sendo o copeiro do rei, a gente imagina o copeiro hoje como sendo um garçom, mas o copeiro é aquele que comia comida antes de servir ao rei, né? Então o rei viu ele meio tristinho e falou, puxa, que será que eu comi, né? Então a importância dele não era simplesmente servir a comida do rei, mas era correr risco de vida pela vida do rei. E o rei se agradou dele. Não sei se já teve uma chance dessa de alguém perguntar assim, o que você está precisando que eu posso conceder, né? É a hora que você fala assim, puxa, o que eu vou pedir, né? Então que nós possamos estar preparados também. Antes disso tem que ele orou. Ele tinha uma vida de oração, conversando com o Deus dos céus, né? E para ter certeza do que precisava. E estava triste com a sua cidade em ruínas, que era a notícia que ele tinha recebido dos seus irmãos. As ruínas que a gente tem na cidade entristece também a gente, e a gente quer reconstruir, mas e os recursos, né? Então, de repente, você está diante de alguém que tem o recurso e pode conceder, como pedir? Como não perder essa chance, né? É isso que ele está ensinando aqui. Primeira coisa, sempre esteja munido, abastecido de oração, para a hora que precisar, Deus vai te usar. Tanto na área política, como na questão familiar também, na questão pessoal. Deus vai te usar. E os inimigos vão se levantar de todos os lados, de dentro e de fora da cidade, de dentro e de fora da família, de dentro e de fora da igreja acontece assim também, né? E eles estão identificados, a gente sabe quem são. E eles não se cansam. Eles tentam de uma forma, tentam da mesma forma, repetem a mesma forma, eles vão tentar. E a corrupção também está ali, né? Subornar até um profeta, né? Então, se a gente estiver abastecido de oração, ou seja, em conexão com Deus, Ele vai prover uma saída. Essa muralha foi reconstruída olha aqui, no versículo 15 do capítulo 6. A reconstrução da muralha foi terminada em 25 dias, terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Oração tem poder, né? Ele orou e jejuou, né? E as portas foram abertas, as muralhas, né, a obra foi concluída. Que nós possamos estar sempre munidos, carregados, abastecidos de oração. Não perca um motivo para oração, um momento que seja, uma chance que seja para orar. Isso que nós estamos fazendo, eu posso ver já frutos sendo colhidos, né, desse ano, poucas vezes que a gente teve aqui, né? E na vida de vocês certamente tem muitos frutos sendo colhidos, porque simplesmente parou para ouvir um pouquinho uma mensagem, uma voz. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos porque o Senhor é Deus que governa, ó Deus querido, a nossa vida, que governa, ó Deus, o teu povo, que governa, ó Deus, todas as nações, ó Pai querido. Reis, ó Deus, se ajoelham diante de Ti. Por isso, ó Pai querido, também nos rendemos, ó Deus, a Tua graça, o Teu cuidado, ao Teu governo, ó Deus Pai, e em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa habilitar-nos, ó Deus, a cada vez mais estar prontos e preparados, ó Deus querido, para suprir as obras que estão sendo feitas, ó Deus, em Tijucas do Sul, que possamos ver também, ó Deus, onde está precisando de mais, ó Pai querido, e estes são os homens e as mulheres que o Senhor levantou, Deus, para fiscalizar e para que essas obras, ó Deus, ocorram, Deus, da maneira que o Senhor quer. Abre nossos olhos, que nós possamos nos manter cada vez mais conectados com o Senhor e possamos ver, ó Pai Santo, como homens públicos, como mulheres públicas, ó Pai, o que essa cidade precisa, que ela seja cuidada, que não possa, ó Deus querido, haver choros, ó Deus querido, que aqui, onde vidas estão sendo, às vezes, ó Deus querido, sepultadas, ó Pai querido, possa ter honra, ó Deus querido, dessas vidas, que elas possam merecer, ó Deus, a honra do povo que vive agora, ó Deus querido, honrando seus antepassados. Pessoal, Deus querido, também, se há qualquer maldição, ó Pai querido,
desses antepassados, que seja quebrado, ó Deus, em nome de Jesus, e que nada possa nos segurar, ó Deus querido, no passado, mas sim, ó Deus, olhar para o futuro e chorar, ó Deus querido, pela necessidade do que há ainda para ser feito. Por isso, ó Deus, abençoa, ó Deus querido, essa legislatura, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gastei um pouquinho mais hoje. Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo o quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2025. Em pé, vamos fazer a oração do Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Coloque em votação a sessão ordinária ocorrida no dia 26 de junho. Aprovado. 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 Não havendo voto contrário, não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Solicito a leitura das indicações. Indicações. Os vereadores que o presente subscrevem solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme segue. Indicação número 171/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a troca de lâmpadas queimadas em postes localizados em frente às seguintes residências. 1. Senhor Inácio Maosque Lagoa. 2. Senhor Ângelo Braz Lagoa, próximo ao reflorestamento da empresa Triângulo. 3. Senhor João Zacliclevix, próximo à capela. Quem indica, vereador Adilson Luiz de Oliveira. Indicação número 172/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize serviços de manutenção na via pública localizada na comunidade onde vivem os quilombolas, no Barreiro,
especificamente em frente à residência do Sr. João Maria da Cruz, popularmente conhecido como seu João Maria Adão, tendo em vista a situação precária que havia esse encontro. Segue foto para ilustrar o problema. Ressaltamos que o presente pedido vem sendo frequentemente indicado por outros parlamentares também e até o momento não foi atendido. Quem indica, vereador Adilson Luiz de Oliveira. Indicação número 173, 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, realize a fixação da nova placa de identificação no Espaço Municipal Sérgio Zedler, na Lagoa, tendo em vista que a antiga placa encontra-se jogada na esquina entre a PR 281 e a Estrada Marcelino Champagnat. No ensejo, solicita a instalação de placa de identificação na Biblioteca Municipal. Ainda que a Secretaria afirme estar sem licitação para o serviço, enviamos a presente indicação para demonstrar a necessidade urgente de abertura de processo e para constar na listagem de serviços. Quem indica, vereador Pedro Luiz da Rocha. São essas indicações, senhor presidente. Determina encaminhamento ao Poder Executivo para devidas providências. Solicito também a leitura dos requerimentos. Requerimentos. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após deliberação pelo plenário, requerem. Requerimento número 114, 2025. Requer da Secretaria competente informações sobre a efetividade da Lei 910/2023, que institui a Política Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes no município de Tijucas do Sul e da outras providências. As informações referem-se principalmente nas questões relacionadas abaixo. A. Conforme o artigo 4º, foi instituído o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. B. Conforme o artigo 5º, foi estabelecido o Fluxo Municipal de Proteção às Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. C. Conforme o artigo 6º, foi instituída a Rede Intersetorial de Proteção Social e ao Adolescente e de suas famílias. D. Conforme o artigo 7º, foi instituído o regimento interno do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. E, conforme o artigo 9º, foram instituídos nos currículos escolares da rede municipal a temática do direito da criança e do adolescente. F. Conforme o artigo 10, foram instituídos procedimentos de escutas especializada de entrevistas sobre a situação de violência contra a criança e adolescente. Em todas as questões acima, caso não tenham sido instituído algum procedimento em andamento para que seja solucionado a instituição do referido item ou um cronograma de implementação do item ainda não efetivado. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento com o objetivo de exercer a função fiscalizadora do Poder Legislativo, assegurando a transparência, a legalidade na contratação e execução dos serviços públicos prestados à municipalidade. Quem requer, vereador Juliano dos Santos. Requerimento número 115, 2025. Requer informações acerca da possibilidade de utilização do transporte escolar municipal por pais ou responsáveis de alunos autistas, nos dias em que os mesmos possuem atendimentos agendados junto à ONG Amor Maior. Caso haja permissão para esse tipo de utilização, solicito que sejam detalhados os procedimentos necessários para que os responsáveis possam acessar o serviço de forma legal e organizada. Caso não seja permitido, peço que seja fornecida a fundamentação legal ou administrativa que justifique a impossibilidade para que possamos entender os critérios adotados e buscar alternativas viáveis. Justificativa. O município mantém convênio com a ONG Amor Maior, instituição que realiza atendimentos especializados a diversas famílias com crianças autistas, considerando que muitos desses atendimentos não coincidem com os dias e horário em que o transporte coletivo está disponível e que uma parcela significativa das famílias não possuem veículo próprio ou recursos para transporte particular. A possibilidade de utilizar o transporte escolar municipal se apresenta como uma medida inclusiva e de apoio às necessidades reais da população. Tal flexibilização contribuiria diretamente para o acesso contínuo aos serviços oferecidos pela ONG, promovendo o bem-estar e o desenvolvimento dos alunos atendidos, além de fortalecer a rede de apoio às famílias que já enfrentam desafios cotidianos relacionados à rotina de cuidados com seus filhos. Quem requer, vereador Pedro Luiz da Rocha.
Requerimento número 116/2025. Considerando as respostas encaminhadas pelo Poder Executivo em atendimento às indicações número 138 e número 158/2025, nas quais consta que o processo licitatório para aquisição e implantação de placas de sinalização encontra-se em montagem. Requeiro esclarecimento complementares acerca da real situação e andamento desse processo, sendo: item 1, em que fase exata se encontra o processo licitatório mencionado? Item 2, qual o valor estimado já definido da licitação? Item 3, qual a previsão para a implantação das placas de sinalização? Item 4, qual setor ou secretaria está responsável pela condução e providências relacionadas ao referido processo? Item 5, quais documentos, estudos ou providências ainda faltam para o edital seja finalizado e publicado? Justificativa. A presente solicitação justifica-se pelo interesse público na melhoria da sinalização viária do município, medida que contribui diretamente para a segurança de pedestres e condutores, considerando que o Executivo informou estar em montagem o processo licitatório. Nas respostas às indicações número 138 e 158/2025, torna-se necessário obter informações mais precisas sobre os encaminhamentos técnicos e administrativos que permitirão o avanço dessa ação. Além disso, a falta de sinalização adequada pode resultar em riscos e transtornos à população, sendo imprescindível acompanhar os prazos e providências para garantir transparência e efetividade na aplicação dos recursos públicos. Quem requer, vereador Juliano dos Santos. São esses os requerimentos, senhor presidente. Coloque em votação referido requerimento. Aprovados. 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 Aprovado. Aprovados. Aprovados. Determina encaminhamento ao Poder Executivo para devidas providências. Solicito também o requerimento de convocação do secretário. Ilmo senhor Luan Henrique Souza da Silva, secretário municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos. Assunto: convocação para reunião. Prezado secretário, através deste, convocamos Vossa Senhoria a comparecer à Câmara Municipal de Tijucas do Sul no dia 24 de julho de 2025, quarta-feira, às 15 horas, na sala de reuniões desta Casa de Leis, a fim de tratar de assuntos pertinentes à Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos. A presença de Vossa Senhoria é fundamental para esclarecimentos e alinhamentos relacionados às demandas do setor, visando o bom andamento dos trabalhos legislativos e a transparência das ações da administração pública. Certos de sua compreensão e colaboração, atenciosamente, vereador Adilson Luiz Oliveira, vereador Pedro Luiz da Rocha, vereador Gelson Adriano Klakoski, vereadora Sandra de Fátima Andrade, vereador Jussiel Bueno e vereador Sidney José de Lima. É essa a convocação, presidente. Vereadora, na quarta ou na quinta? Acho que está na quinta-feira. Aqui é quinta-feira, mas aqui está escrito quarta, mas é quinta-feira às 15 horas. Coloco em votação, então, o referido à convocação. Aprovado. 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 Determina encaminhamento ao Poder Executivo. Na ordem do dia, apresentação do projeto de resolução de número 7 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Solicito a leitura da justificativa. Projeto de resolução número 7 de 2025. Justificativa. Tendo em vista que durante o exercício financeiro de 2025 foi constatada a necessidade de readequar algumas dotações orçamentárias para a cobertura de despesas da Câmara Municipal, despesas essas relacionadas com a continuidade do desenvolvimento das atividades institucionais. Propomos esse projeto de resolução que tem amparo na Lei Federal de número 4.320/64, na Lei Municipal número 987/2024, Lei Orçamentária Anual e no regimento interno desta Casa. Por ser matéria de interesse público, vez que para a continuidade de algumas atividades será necessária tal alteração. Esperamos a aprovação deste projeto pelo plenário. Projeto de lei do presidente Juliano dos Santos, vereadora Sandra de Fátima Andrade, vice-presidente Adilson Luiz Oliveira e Pedro Luiz da Rocha, segundo secretário. Coloco em discussão o referido projeto. Esse projeto, na verdade, é só mais uma adequação, né, dessa casa,
e uma abertura de crédito, na verdade, para um crédito suplementar. Coisa que a gente vai precisar futuramente, aí até o final do ano, e a gente precisa dessa suplementação para não se apertar para o final do ano aí. Então a gente faz de uma vez só agora e depois não precisa fazer mais, né? Coloco em votação. Aprovado. 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 Determina a publicação do projeto. Ainda na ordem do dia, apresentação do parecer das comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei número 21 de 2025 do Poder Executivo, que altera a lei número 955 de 2022, de 22 de abril de 2024, que institui o Mercado Público Municipal de Orgânicos de Tijuca do Sul, denominado Mercado Público Municipal de Capital de Orgânicos e das outras providências, e da emenda apresentada e discutida na sessão do dia 26 de junho. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer número 70/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. O projeto e a emenda em exame respeitam os princípios constitucionais que regem a administração pública, em especial os previstos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A iniciativa do Poder Executivo para alterar lei de sua própria autoria é legítima, assim como é legítima a apresentação de emendas por vereadores, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal. A emenda proposta encontra-se devidamente fundamentada, respeita a hierarquia legislativa e não invade competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, uma vez que trata de matéria afeta a organização e funcionamento do órgão colegiado como participação social, o que pode ser objeto de proposição parlamentar. Não há vício de iniciativa formal ou material, tampouco afronta as normas constitucionais ou legais. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 21/2025, bem como a proposta de emenda de número 12/2025. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Krakowski e relator Adilson Luiz Oliveira. Parecer número 71/2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. O projeto, ao propor maior clareza, sistematização e detalhamento dos critérios de uso e concessão dos espaços do mercado público, contribui para a eficiência da gestão pública e o estímulo ao desenvolvimento econômico local. A emenda é altamente meritória, pois fortalece a inclusão produtiva, a valorização das mulheres empreendedoras, especialmente ligadas à agricultura familiar, economia solidária e turismo rural, e reforça o caráter democrático e participativo da gestão do espaço público. A ampliação da representatividade na comissão que delibera sobre o mercado público agrega pluralidade e legitimidade às decisões administrativas, promovendo uma gestão mais transparente e alinhada às demandas locais. Conclusão. Essa Comissão de Administração e Serviços Públicos manifesta-se favoravelmente quanto ao mérito ao projeto de lei número 21 de 2025 e à proposta de emenda número 12 de 2025, reconhecendo que ambas as proposições representam avanços importantes para a gestão, inclusão e desenvolvimento econômico sustentável no município. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, secretário Pedro Luiz da Rocha e relatora Sandra de Fátima Andrade. Coloque em segunda discussão o referido projeto. Esse projeto foi amplamente discutido por nós vereadores, visto que ele já está nessa casa aí há mais de 30 dias, se considerar ali a data que foi protocolado, e as emendas que a gente propõe foi no sentido ali do Conselho, de ter uma paridade dos membros, Gov e não Gov, isto porque é esse conselho que vai determinar a maioria das decisões ali dos espaços, para onde que vai, de que forma que vai ser, o termo de referência. Então, tudo aquilo que se referir ao mercado público municipal de orgânico
vai passar por esse conselho. Então, para que a gente tenha essa paridade nas decisões, não só das pessoas que estão dentro do Poder Executivo, mas também da sociedade civil, principalmente aquelas voltadas à agricultura, as pessoas e setores. Outra emenda que a gente propôs ali é a questão de reservar ali um espaço para as mulheres empreendedoras. A gente sabe que já existe, já nos anos anteriores, nas feiras, esse espaço, mas a gente quer deixar isso regulamentado por lei, que um espaço seja de forma obrigatória para as mulheres empreendedoras. E também lembrando que está praticamente concluída a obra, então a gente precisa aprovar essa lei para que comece a fomentar ali o espaço e as pessoas possam fazer uso do espaço público ali, que por sinal ficou bem bacana. Conforme o vereador Sidney já explanou, mas acho que é importante a gente enfatizar essa questão da paridade, né? Por isso que a gente realizou as emendas, tanto da paridade quanto da sala do empreendedorismo feminino, a paridade da transparência, né, na questão do mercado municipal. Incluímos a questão GOV e não GOV, onde as decisões serão tomadas em conjunto com a sociedade civil, para que possam estar se organizando quanto às demandas aí do nosso mercado municipal, que terá ênfase na agricultura familiar, na economia solidária, na questão dos nossos artesãos aqui do município. Então, um projeto muito importante, né? Está na fase final. Hoje eles estão mexendo ali na parte da jardinagem e a questão do empreendedorismo feminino. Nós já temos o espaço das feiras, mas é muito importante a gente ter esse espaço dentro do mercado, né? E que as nossas mulheres possam ter esse espaço para cursos, capacitações, reuniões, o espaço para expor os seus trabalhos que elas realizam. Inclusive, temos mulheres empreendedoras e de muito sucesso. Então, será de grande valia a emenda e, com certeza, será aprovado aqui pelo Legislativo. Coloco em votação o projeto e a emenda apresentada e discutida na sessão do dia 26 de junho. Aprovados. 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 Determina o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação do projeto de lei número 33/2025 do Poder Executivo, que autoriza a concessão de direitos real de uso e cessão de uso de imóvel municipal e das outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 33/2025, Poder Executivo. Mensagem 33/2025. Excelentíssimo senhor presidente, encaminha a Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara de Vereadores projeto de lei que tem por objetivo autorizar a concessão de direito real de uso e cessão de uso do imóvel acima especificado. Pontua-se que o projeto de lei se faz necessário para a realização do processo licitatório de concessão da área industrial, em conformidade com a Lei Municipal número 774, de 23 de setembro de 2021. Cordialmente, Prefeito José Altair Moreira. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça e Administração e Serviço Público. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 28/2025 do Poder Legislativo e da autoria do vereador Sidney, que institui no âmbito do município de Tijucas do Sul a política municipal de humanização de luto materno e paternal, em conformidade com a Lei Federal número 15.139 de 2025 e das outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 28/2025, Poder Legislativo. Mensagem. A perda de um bebê durante a gestação, no parto ou nos primeiros dias de vida é uma das experiências mais dolorosas para uma mulher e sua família. Apesar da intensidade desse sofrimento, o luto gestacional e neonatal ainda é pouco trabalhado nas políticas públicas e nos serviços de saúde.
A promulgação da Lei Federal do número 15.139/2025, que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, representa um marco civilizatório ao reconhecer esse luto como legítimo e digno de atenção integral. Essa proposta municipal visa regulamentar, implementar e dar efetividade local às diretrizes previstas na Lei Federal, conforme competências atribuídas aos municípios. A proposta assegura medidas fundamentais, como acolhimento psicológico, estrutura física respeitosa, comunicação humanizada e protocolos da continuidade de cuidado, garantindo dignidade a quem enfrenta perdas irreparáveis. Considerando o reduzido número de psicólogos disponíveis na rede pública municipal, bem como a sobrecarga dos profissionais e a existência de uma extensa fila de espera para atendimentos, propõe-se como estratégia de viabilização e ampliação do acesso, o credenciamento de profissionais especializados ou a celebração de convênios com clínicas e entidades aptas para a oferta de atendimento psicológico humanizado, conforme previsto nessa proposta. Tal medida visa assegurar a efetividade da política pública e o acolhimento célere e integral das famílias enlutadas. Solicito, portanto, o apoio dos nobres pares na aprovação desta proposta humanitária e justa. Projeto de lei do vereador Sidney José de Lima. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação da emenda do projeto de lei número 22/2025 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento no município de Tijuca do Sul para o exercício 2025 no valor de R$50 mil. Solicito a leitura da proposta, da emenda. Emenda ao projeto de lei número 22/2025 do Poder Executivo. Proposta de emenda número 13/2025. A presente emenda tem por finalidade alinhar o valor de abertura de crédito adicional especial ao montante efetivamente pactuado no contrato de rateio número 88/2025, celebrado entre o município de Tijucas do Sul e o Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná, CIEDEPAR, cujo valor é de R$ 29.852,56. A manutenção do valor original proposto no projeto de lei de R$50 mil não corresponde à despesa já definida e compromissada, podendo gerar margem orçamentária sem vinculação imediata e concreta, o que pode comprometer os princípios da economicidade, eficiência e planejamento responsável. A adequação do valor evita a criação de reserva financeira, sem detalhamento específico, e assegura o fiel cumprimento da legislação orçamentária e da Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo a transparência e o rigor técnico na tramitação e execução da despesa pública. Assim, busca-se garantir o exato atendimento ao contrato firmado, sem excessos e com pleno respeito ao princípio da legalidade orçamentária. Por essas razões, solicitamos o apoio dos nobres colegas para a aprovação da presente emenda. Emenda dos vereadores Adilson Luiz Oliveira, Pedro Luiz da Rocha, Jussiel Bueno, Sandra de Fátima Andrade e Sidney José de Lima. Coloco em discussão a emenda. Essa emenda foi apresentada por nós vereadores ali durante a discussão ali do projeto na reunião das comissões, visto que o município já trouxe aí um decreto de contenção de gastos há poucos dias e há uma preocupação de nós vereadores em relação a isso, e considerando que o contrato, ora já aprovado, falava em R$29 mil, a gente não vê necessidade, nesse momento, de deixar essa reserva, né? Então, por questões de cautela, nós decidimos de fazer essa emenda supressiva. Ainda na ordem do dia, primeira discussão do projeto de lei número 27/2025 do Poder Legislativo, que concede o título de utilidade pública à Associação de Água Três Rios, Sistema de Água no Canguera, Papanduva e Salto do Boa Vista, em Tijucas do Sul. O projeto está em discussão. Bom, esse projeto
fui eu mesmo que apresentei a pedido do presidente da Associação da Água Três Rios, lá do Canguera, Papanduva e Salto da Boa Vista, o nosso amigo e primo do Ricardo, Giovanni. Ele está fazendo um baita de um trabalho. Ele pediu para que se tornasse a associação lá utilidade pública, e já tem algumas associações aqui do município que já receberam esse título já de utilidade pública, e agora nós colocamos esse projeto para que também a Associação Três Rios fique como também utilidade pública. Bom, vamos então à palavra livre. Ao Sidney, na sequência. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes nesta casa. Hoje eu gostaria de falar de uma lei de autoria minha e da vereadora Sandra, que é a lei do cuidado familiar, a lei de número 1006, de 6 de maio de 2025. Essa lei foi vetada pelo Poder Executivo. Voltando para cá, a Câmara Municipal, através dos vereadores, derrubou o veto e foi sancionada pelo presidente da Câmara. E essa lei dispunha que em 60 dias fosse regulamentado o programa pelo Poder Executivo. A lei foi aprovada no dia 6 de maio e até 6 de junho julho ela estava ali dentro do prazo para ela entrar em vigência. Porém, até o momento, eu acompanhando aí a transparência do município, eu não vi a regulamentação dessa lei. Então, peço aqui ao setor responsável que se ainda não foi feito, que faça a regulamentação, porque é uma lei de extrema importância, é uma lei que visa levar as pessoas que não têm condições financeiras a visitar seus familiares aí nos hospitais de Curitiba, região metropolitana, e isso é uma demanda que nós temos diariamente no nosso município. Dentro dessa própria lei, existe ali um filtro que vai ser feito pela secretaria responsável, do qual não cabe a nós, do Poder Legislativo, definir qual vai ser a secretaria, e sim ao Poder Executivo. Por isso, ela tem que ser regulamentada, e hoje já, dia 17 de julho, então já faz mais de 11 dias aí que passou do prazo, caso isso não foi feito. A última vez que a gente tinha conversado, né, vereadora Sandra, já estava sendo trabalhado. Então, peço ao setor responsável que faça essa regulamentação para que as pessoas que precisem possam estar se deslocando aí para a cidade de Curitiba, região metropolitana, de uma forma legal, de uma forma dentro da lei e de uma forma humanizada. Isso a gente precisa, todos nós vereadores aqui sabemos do tamanho da demanda, e muitas pessoas não têm como ir até o Campo Largo, até o Caron, muitas vezes para dar o último adeus ali para o seu familiar. Então é uma questão de dignidade, tanto para quem vai visitar como para quem recebe a visita. E a lei, uma hora sancionada, se não tiver nenhuma o pedido de inconstitucionalidade julgada, ela é válida, então ela tem que ser cumprida. Então fica aqui o meu apelo, né? Nem quis fazer em forma de requerimento, até porque o requerimento demora 25 a 30 dias para vir a resposta, isso dentro também da legalidade. Então eu acredito que dessa forma aqui, né, vereadora Sandra, a secretaria responsável tome ali a atitude de fazer essa regulamentação. Caso isso não ocorra, daí na próxima sessão aí não resta outra alternativa a não ser a gente aí fazer o requerimento. Seria isso. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Adilson Oliveira, hoje, né? Os demais vereadores, ao público presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Quero aqui falar um pouco. Hoje nós já passamos aí do 6º mês, né, de mandato, e queria falar um pouco assim da nossa alegria assim em estar com essa Câmara, essa casa aqui, todos os vereadores trabalhando unidos, né? Fomos 2 vezes aí à capital federal atrás de recurso, e inúmeras vezes aqui
a capital do nosso estado, tá? Os gabinetes dos deputados. E agora, no final do mês passado, a gente já recebeu alguns recursos, né, fruto desse trabalho que a gente iniciou lá no nosso início do mandato. E essa semana também recebemos aí notícias de mais recursos que estão vindo para o nosso município. Então, quero deixar aqui os meus agradecimentos aí a esses deputados, essas secretarias, esses ministérios que vêm nos atendendo, né? Em seguida a gente vai apresentar ali valores, né? Vamos estar publicando esses valores aí que foram conseguidos para o município através do nosso trabalho e falar aí para os nossos munícipes que estaremos na mesma pegada aí em busca de mais recursos, seja tanto no governo do estado quanto no governo federal. Também quero aqui agradecer à Secretaria ao secretário Clodomir, ao diretor lá, o Kelby, né, que através daqui a indicação número 26 de 2025, hoje nos atenderam ali de uma forma muito elegante. Então, deixo aqui meus agradecimentos a essa secretaria e que, com certeza, aí a gente vai estar reivindicando mais coisas e levando a eles. Seria isso, uma boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, público presente, nossos colegas vereadores, vereadora. Esse período de recesso, a gente fez algumas visitas, algumas demandas, o qual a gente já desde a legislatura passada acabaram chegando agora. Eu digo isso que há poucos dias aí a Secretaria de Agricultura recebeu alguns implementos agrícolas, a gente já teve a finalização também da licitação aí de 2 retroescavadeiras. Aí a gente, nesse caso do implementos agrícolas, foi aí uma demanda e a gente colocou também uma emenda impositiva da gente em conjunto com a ex-vereadora Raquel. Nos próximos dias a gente espera que, com toda certeza, esse trabalho aí maravilhoso que a agricultura vem fazendo e possa atender o nosso agricultor. Também, junto ao deputado Alisson, a gente está resolvendo aí para que seja liberado o quanto antes, para que seja iniciado a obras aí da UBS do centro aí, junto à CESA. A gente fez esta pequena visita. Também a gente teve mais uma grande notícia do lado do Santinho Roveda, lá hoje está à frente do Detran, que, como no começo do ano 2021, juntamente com até o secretário José Antônio dos Santos, a gente foi em busca aí de recursos para fazer sinalizações do nosso município, qual a gente conseguiu 230 mil. A gente também recebeu que nos próximos dias o município vai estar recebendo um convênio, qual mais 370 mil para que a gente possa estar aí sinalizando. A gente sabe que agora começou esse programa novo de pavimentação no centro da cidade, a gente vai precisar ser muito bem sinalizado todo o nosso município. E também a gente fez uma visita, a gente foi fazer lá com o presidente, o diretor executivo da Sanepar, o Bill, além de fazer o convite para a festa, a gente foi fazer uma solicitação que o quanto antes seja realizado por parte da Sanepar a ligação lá da água do Ribeirão do Meio. Então, todo esse processo, essa correria, a gente sempre fala que todos os colegas vereadores, o recesso foi apenas do plenário, mas todo mundo esteve batalhando, todo mundo trabalhou. A gente não trabalha 1 hora por dia, não, só apenas no plenário. A gente sempre corre buscando o melhor para o nosso município, e com toda certeza todos os colegas fizeram isso durante esse recesso, e agora voltamos a todo para esse segundo período legislativo. Seria isso. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, a todos que estão aqui nessa casa e a todos que acompanham nós pelas redes sociais. Pegar um gancho na palavra do vereador Célio e do vereador Ricardo. Passamos o primeiro semestre, todos os vereadores correndo atrás de recursos e melhorias para o nosso município, não só em Brasília, na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, e a população, não toda, mas uma
pequena parte, né, fala que o vereador não faz nada, que vem 1 hora só na quinta-feira na sessão. Não acompanha o trabalho do vereador, né, que é diário, né? Ou ele está na cidade, ou ele está fazendo uma visita no interior, ou ele está na assembleia. Então, ele sempre está trabalhando. Fazer aqui um reforço aos produtores orgânicos, que o calcário está disponível na Secretaria de Agricultura e não está tendo demanda. Então, os produtores procurem a Secretaria, faça suas análises e venha exercer seu direito de retirar seu calcário. O calcário é 10 toneladas por produtor, para poder abranger mais produtores. E eu também tive cobrança de produtores convencionais que perguntando se é só para os orgânicos. Nesse caso, sim, mas podem ficar tranquilos, a gente já está correndo atrás de recurso para atender também os produtores convencionais em breve com calcário. Seria isso. Bom final de semana a todos, que Deus abençoe. Boa noite a todos, agradecer a presença de todos, os demais dessa casa. Quero agradecer o nosso novo presidente, Adilson, aí, parabenizar todos vocês aí pelo trabalho que vem desenvolvendo, os vereadores. E também quero pedir a Deus que acompanhe o nosso presidente Juliano, que está fazendo a sua passeada, mas também ou está a fim de algum recurso, alguma coisa, mas então que Deus acompanhe ele também na viagem dele, porque é uma coisa muito útil, umas palavras boas e para a pessoa ter com conforto, né? Porque às vezes a pessoa vai passear, que a gente já tem visto as excursões e as coisas que têm acontecido, então que Deus ilumine o passeio dele. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, vereadora, boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite àqueles que estão aqui, né, os assessores, né, ao pastor e a todos os funcionários dessa casa, né. Pegando ali um gancho na prosa do nosso vereador Célio, também do Ricardo, do Cigano, né, esse primeiro 6 meses, né, a gente correu bastante, trabalhou bastante, fomos atrás de recursos, né, como o Célio falou, brevemente vamos apresentar resultados, né, já está na sequência aí, e a gente tem se esforçado ao máximo para trazer bons resultados para uma qualidade melhor de vida aos nossos munícipes, né. Também quero, digamos assim, de uma forma coerente, né, esse comentário, né, aonde que a gente trabalha nessa união, né, essa união mostra força, mostra que a gente está empenhado, como muitos, né, pensam que às vezes o vereador não faz nada, mas a gente corre muito, trabalha bastante, a gente tem se empenhado ao máximo, dando o melhor de cada um para que as coisas aconteçam, né. E, dessa forma, a gente construir uma cidade melhor, uma cidade com mais qualidade, com mais, digamos assim, evolução, né? Uma cidade que possa pensar num futuro melhor, futuro aos nossos munícipes, né? Então, dessa forma, a gente vai continuar o nosso trabalho, isso a gente, né, trabalha incansavelmente, né? E a gente vai continuar nessa pegada. Não vamos desanimar, tem muitos momentos que a gente dá uma recaída, dá uma desanimada, mas a gente vai continuar esse trabalho e essa pegada vai ser esses 4 anos, né? Então, assim nós vamos trabalhar unido, né, para que a gente possa deliberar bons resultados ao nosso município. E seria isso, uma boa noite a todos, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos os presentes, ao público que nos assiste pelas redes sociais. Boa noite, presidente Adilson, vereadores. Eu gostaria de começar pela fala do vereador Sidney, né, que trouxe hoje essa questão, pedindo um apelo aí do nosso projeto Cuidado Familiar. Esse projeto foi feito e elaborado por nós dois, e nós fizemos pensando na população, para atender às nossas demandas dos nossos munícipes, principalmente dos munícipes em vulnerabilidade, porque a gente sabe que as condições para ir para a região metropolitana são muito difíceis. Primeiro que nós não temos nem ônibus que vá até o Campo Largo, Angelina Carol, então
teríamos que parar, fazer várias paradas e pegar vários ônibus. E muitas vezes as pessoas não têm nenhum conhecimento, né? Então a gente sabe o quanto isso impacta na vida da pessoa que está aqui, com o seu familiar internado lá, e o do familiar que precisa receber esse carinho, esse cuidado. Trata-se de dignidade humana, de direitos sociais, né, de políticas públicas adequadas, com dignidade. Então, fazemos esse apelo, né, vereador, que nos atendam, né, que publiquem o decreto regulamentando o projeto, porque a lei já foi, como diz o vereador, aí 60 dias já se passou. Então, que precisamos dessa efetivação e que a secretaria responsável, nós não colocamos qual secretaria seria responsável, ficou do Executivo fazer isso, então que esse projeto seja colocado em funcionamento, que atenda realmente quem precisa, que é o nosso público vulnerável, e com certeza quem está lá internado está esperando essa visita, né? E que hoje nós não temos esse trabalho e esse deslocamento dessas famílias. Então, fica aí o nosso apelo para que o Executivo coloque em execução o decreto, né, que publique aí como que vai ser a forma de andamento do projeto. Gostaria também de falar no mês de junho, né, nós não tiramos recesso, só apenas do plenário, mas, enfim, a gente continua trabalhando incansavelmente, participamos aí das conferências municipais, tanto da mulher, da pessoa idosa, onde foi discutido aí políticas públicas para os próximos anos, programando essas políticas com demandas reais, né, que a gente tem várias situações em relação à mulher, então a gente discutiu o território, as cidades, e qual é o papel da mulher na política e nas políticas públicas, né? Então, foi a conferência, um espaço deliberativo, consultivo, onde a gente vai deliberar para os próximos anos. Então, tivemos propostas excelentes, inclusive que eu acredito que vão virar projetos de lei para os próximos meses, né? Também participamos junto dos vereadores de uma importante reunião na Escola da Lagoa, no Colégio da Lagoa, sobre o ensino noturno, e graças a Deus deu certo, né? E já está efetivada essa questão do retorno do ensino noturno no Colégio da Lagoa, inclusive matrículas abertas, né? Quem tiver interesse em retornar, já tem matrículas abertas aí para o próximo mês, e com certeza teremos aí nessa luta, uma luta muito grandiosa, que foi de uma questão de praticamente um ano, né, e desta vez deu certo e vai retornar ao ensino noturno. Inclusive, pedimos naquela noite que fosse também incluso para o próximo ano a questão dos cursos técnicos, que recebemos um ofício aqui da Rede de Proteção e incluímos esse ofício lá como demanda para o Estado, para os cursos técnicos no período noturno, porque sabemos que temos uma demanda significativa. Eu queria pedir permissão para o presidente para a gente ler um convite que recebemos da Secretaria de Assistência em relação à caminhada do meio-dia. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para as Mulheres, em articulação com o Conselho Municipal da Mulher e Procuradoria da Mulher, vem, por meio desse, solicitar a presença dos senhores vereadores e da comunidade para participarem da caminhada do meio-dia, a ser realizada no dia 22 de julho de 2025, próxima terça-feira, com início às 11h30, tendo como ponto de concentração a Galeria da Cidadania, com percurso até a Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul. A referida ação integra a campanha de combate ao feminicídio, cujo propósito é fomentar a mobilização social e ampliar a conscientização coletiva acerca da violência praticada contra as mulheres. A data remete ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, instituído pela Lei Estadual número 21.926/2024, em homenagem à memória de Tatiane Spinners, brutalmente assassinada em 2018, e que se tornou símbolo da luta contra a violência de gênero no Paraná. Para o ato, sugere-se como forma simbólica de manifestação pacífica o uso de vestimentas brancas. Contamos com o engajamento e a valorosa participação de vossas senhorias e de sua equipe nessa significativa mobilização social em prol da defesa da vida e da dignidade das mulheres. Secretária Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para Mulheres, Marilda de Fátima Alves Moreiras. Então, essa é uma parceria do Conselho da Mulher, da Procuradoria da Mulher e da Secretaria de Assistência Social. Então, pedimos a participação dos nobres e da comunidade, nesse momento da gente pensar, né, no combate à violência contra a mulher e quanto é importante nós manifestarmos a nível de Estado. Então, o nosso município estará participando como os outros municípios do Estado do Paraná. Já temos engajamento aí de vários municípios e, nesse dia, vamos vestir branco.
em forma de protesto e também na memória das mulheres vítimas de violência, né? Então, contamos com a presença de todos. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Maravilha. Quero aqui justificar a ausência do nosso presidente Juliano dos Santos. Ele está em viagem e ainda não chegou na cidade, mas eu acredito que até o final de semana ele chegue. Semana que vem, com certeza, ele vai estar por aí. Também, reforçando só o que o vereador Sidney e a Sandra falaram, eu acho que está na hora desse decreto aparecer, de ser regulamentado pelo prefeito essa lei, o qual foi aprovada por nós, porque não adianta nós se esforçar e aprovar uma lei para ficar engavetada, sem efetivo nenhum. As pessoas precisam desse trabalho, precisam dessa lei vigente, porque muitas famílias estão precisando, estão passando necessidade, estão passando apuro aí para ir ver os familiares lá, e não tem condição. Tem esses dias atrás, aí uns 15 dias atrás, fui procurada por uma moça aí que o pai dela estava na UTI lá e não tinha como nem ver como é que ele estava. Não tinha, porque o hospital não dá notícia por telefone, tem que ir lá. Mas e como que ela fazia para ir? Ela veio até na prefeitura e a prefeitura não tinha carro para levar. Então, precisamos dessa lei vigente. Não importa quem fez a lei, não importa quem vai ser, qual a secretaria que vai executar a lei, o que importa é que a população seja atendida. Quero aqui também fazer um convite a todos os servidores públicos do nosso município para uma audiência pública. A audiência pública de 2025. Tijucas do Sul Prev convida todos os servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas, bem como as autoridades e demais interessados, a participarem da audiência pública de prestações de contas, referente ao exercício de 2024, do primeiro semestre de 2025. Vai acontecer essa audiência pública no dia 22 de julho de 2025, na terça-feira, aqui na Câmara Municipal, às 18h30. Então, estão todos convidados, funcionário público aí, para participar e acompanhar. A previdência própria é sua também. Entenda, acompanhe e participe. Está escrito aqui, então achei legal ali. Então, continuando a minha fala, tem várias coisinhas no nosso município que a gente precisa dar uma ajustada. Em relação a essa caminhada que vai acontecer em prol da combate à violência contra a mulher, a gente precisa convidar o secretário que gritou com a funcionária e até agora nada aconteceu. Então, nós precisamos mandar um convite direto para esse secretário, para ele aprender a respeitar uma mulher. Porque eu estou indignado pelo seguinte, porque as coisas acontecem, aí tem um monte de gente, tem um grupo de pessoas que fica defendendo as pessoas e inocentando o culpado. Infelizmente, isso acontece no nosso município. E não adianta a gente querer tapar o sol com uma peneira. Porque a funcionária, gritaram com a funcionária fez a denúncia, trouxe a denúncia aqui para esta casa, fez boletim de ocorrência e ninguém mais fala sobre isso. Então, eu gostaria, vereadora Sandra, que nós fizéssemos um levantamento para ver como que está essa situação. Porque se a gente vai trabalhar por uma política pública ao combate à violência contra a mulher, a gente tem que começar pelo nosso município, pela secretaria, pelos funcionários públicos. E eu fiquei sabendo um monte de coisinhas que a gente não tem como provar, mas se eu tivesse como provar, eu ia resolver, mas não tem como provar. Mas nós precisamos resolver isso. Então, não sei de que forma, mas já era para mim ter levantado essa situação já na última sessão, antes do recesso, mas eu deixei para levantar agora para ver
no andamento da carruagem, mas ninguém mais fala sobre isso, engavetaram todo o documento, e eu preciso de um esclarecimento. Então, só para as coisas se alinharem. E várias outras coisas também. Essa semana recebi umas denúncias que eu fui até a casa do rapaz para nós conversar melhor. O Patiorna também está por dentro. Foi o Patiorna que passou meu telefone. E nós vamos averiguar. Está acontecendo umas coisas no nosso município que não sei como que a gente ainda não pegou o fio da meada. Mas eu quero só dizer uma coisa. Eu não tenho medo de denunciar para o Ministério Público. Se for preciso levar documento em mão ao Ministério Público, vou levar. E não escolho secretaria. Pode ser a secretaria que for. Infelizmente, essa denúncia, o qual veio essa semana, era a Secretaria de Obra e o Poder Executivo. Então, eu vou averiguar, vou pegar mais provas, e Ministério Público, isso é 100% certeza. Também, para encerrar aqui, eu gostaria de fazer um pedido ao prefeito, porque tem carro público sem identificação rodando no município. Que esses carros oficial seja identificado. Existe um carro aí que está levando gente para o hospital, que ninguém sabe se é da prefeitura ou se não é. Tem caminhão da prefeitura rodando sem identificação. Engraçado que eu mesmo vi ontem um caminhão que tiraram a identificação do caminhão. Mas por quê? Alguma coisa está errada. Aí eu acredito na denúncia que vieram trazer para mim. Porque se tiraram a identificação do caminhão da prefeitura, porque com certeza estão querendo fazer coisa errada. Porque se quiserem fazer coisa certa, não precisa tirar o emblema lá da Prefeitura Municipal de Tijuca do Sul. Então peço ao prefeito que regularize essa situação, coloca a identificação nos carros públicos, que fica bem mais melhor para a gente fiscalizar também. Nada mais havendo se tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 24 de julho, às 18 horas. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.